Meus amores, sejam bem-vindos. Não pulem o vídeo, que eu tenho um recado bem importante, senão você vai ficar meio perdido aí na leitura, não vai entender o que está acontecendo, tá? Vou explicar rapidinho. Eu fiz para vocês a sequência de maio, tá? A leitura de maio para os signos está disponível aí no canal. Se você não assistiu, passa lá e assiste. E na próxima semana eu começo a trazer as leituras para o mês de junho. Como temos esse intervalo, eu resolvi trazer uma leitura com um tema que eu acredito que seja bem interessante aí para muita gente. Qual é o tema que eu vou trazer na leitura de hoje? Quem anda se importando com a sua vida? Quem é a pessoa que busca saber mais de você ou que anda te stalkeando? Quem está interessado em saber da sua vida, tá? Vamos saber. Se você não... Ai, querida, eu não me importo, não. Quem quer saber da minha vida que se dane, não tô ligando para isso, não. Se você não tá ligando, não tem problema nenhum, tá? Assiste lá se não assistiu a de maio ou aguarda a leitura de junho, tá bom? Um beijo para você, te espero aqui na próxima semana. E para quem está interessado em saber quem anda bisbilhotando, né, a sua intimidade, você está no lugar certo, é só aguardar que a leitura já vai começar, tá bom? Então esse é o objetivo da leitura. Beijinho no coração para quem está indo e para quem vai ficar. Vamos lá saber junto comigo. Agora, leoninos, vamos saber quem anda se importando com a sua vida. Quem está querendo saber demais da vida de vocês? Quem anda observando, né? E quais são as intenções dessa pessoa, né? Porque se a pessoa está querendo saber da nossa vida, a gente tem que saber que tipo de intenção ela tem, né? Isso é mais importante que qualquer coisa. Então vamos lá, é para Leão, Sol, Lua, Vênus e Ascendente. É para homem e mulher, basta adaptar. E quem for novo aqui, se inscreva e aperte o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Vamos lá. Olha só. Aqui é alguém que já teve alguma coisa com você, tá, leoninos? Então vamos lá. Alguma coisa pode ser alguém que já te deu só um beijo, alguém que ficou com você, alguém que teve um relacionamento, ou mesmo alguém que não chegou nem a te conhecer. Por quê? Essas duas cartas aqui me falam de alguém que pode ter tido contigo um relacionamento à distância, tá? Plantou a sementinha através de uma conversa, aquela sementinha, né? Deu vazão aí a algo que foi crescendo, 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 e essa pessoa não está sabendo hoje em dia lidar com isso. Pode ter sido porque na época ela achou que nem sentia nada por você, era uma sementinha muito pequenininha, né? Foi só uma troca de conversas, e aí de repente ela nunca podia imaginar que ia dar vazão a tudo que ela está sentindo hoje. A carta da bagagem me fala que essa pessoa não te esqueceu, tá bom? Aqui mostra pra gente que, independente, aí vamos lá, adapta pra tua situação, tá? Independente se o teu caso foi só conversa, ou se você deu só um beijo e depois não teve mais nada, ou se teve um relacionamento, seja lá o que for que você teve com essa pessoa, aqui é como se vocês tivessem uma expectativa de ter algo, tá? De ter algo maior. Então, por exemplo, se for um namoro, teve gente que sonhou com casamento. Se foi só um beijo, tinha a intenção de um namoro. Se era só um papinho, tinha a intenção de conhecer pessoalmente, tá? Então adapta para a tua situação. É como se vocês tivessem se apegado muito rápido um ao outro.
tá? Então, assim, ele mexeu muito com você e você mexeu muito com ele, a pessoa que veio parar aqui. Só que houve uma quebra, houve uma desestrutura. Por quê? Porque essa pessoa que veio parar aqui na mesa se deixou ser conduzida por alguém, tá? E alguém levou ele ou ela para um outro caminho. Aqui ele soltou a sua mão. Por quê? Porque eu vejo que ele hoje está comprometido com uma outra pessoa. E ele está querendo soltar a mão dessa pessoa também, tá? Mas aqui ele foi influenciado, tá? Ó, aqui teve uma queda, teve uma desestrutura. Tem papéis aqui, tá? O que sugere dentro desse contexto que a pessoa soube de algo, tá? Ficou desestruturada e de repente não estava preparada naquele momento para entender mais profundamente a situação. Às vezes é uma pessoa imatura, tá? Deu as mãos a outra pessoa e seguiu por um outro caminho. Porque essa carta fala pra gente é como se fosse assim. Sabe aquela pessoa que chega no momento onde você não tá legal, você tá todo desgovernado, todo desestruturado, você viu a vidraça, tá tudo quebrado. Só que tá tudo escuro. Essa mulher aqui não sabe nem por onde começar, não sabe o que fazer. Então, assim, das duas, uma. Ou foi alguma notícia relacionada a você, e aí alguém aproveitou do momento, influenciou ele ou ela e carregou essa pessoa para um outro lugar, para um outro caminho. Pode ter sido uma intervenção aqui de alguém que estava afim dele ou uma intervenção de alguém da família, né? Às vezes a gente tem uma sogra que, pô, é pior que um inimigo, né? Vê que a pessoa tá mal, opa, é agora, vou levar ele para uma viagem, afastar ele, apresentar uma outra pessoa. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas alguém entrou no circuito e levou essa pessoa para um outro caminho, tá? E assim, aqui pode ter sido notícias, algo relacionado a você que deixou a pessoa desestruturada ou alguma coisa relacionada até à vida dela. Deixou ela desestruturada, alguém chega e aproveita uma oportunidade. Porque o que que acontece aqui? Para muitos, vocês se apegaram muito rápido, mas era uma coisa que estava muito no começo. Vocês tinham expectativas disso se desenvolver, mas assim, tem gente aqui que não nem conhecia tão profundamente o outro, então pode ter comprado uma ideia errada, tá entendendo? Às vezes uma informação que chega, uma fofoca que chega, tá? Uma informação errada desvirtua o pensamento da pessoa, faz com que ela siga um outro caminho. Hoje, essa pessoa está comprometida com outro alguém, está querendo largar a mãozinha dessa pessoa. Você está vendo aí, ó, a distância? Tá? Tá querendo largar a mãozinha dessa pessoa. Crisma, por que tá querendo largar a mãozinha de outra pessoa? Ele é tão influenciável assim que, poxa, veio uma pessoa, tirou ele da minha vida, agora vem outra pessoa, tira ele da vida da pessoa com quem ele está? Não. Ele tá com outra pessoa, só que lembra daquela questão da sementinha que eu te falei? Não imaginava que ia se desenvolver, né, que ia germinar, que ia brotar, que ia criar aí, né, algo maior dentro dele. Então, é o que aconteceu aqui, porque essa é a carta da bagagem. O que fala é que ele não esqueceu vocês. Essa pessoa pensou que se afastando, tá? Aqui se foi uma interferência de uma mãe dele ou dela, a mãe afastou, levou para outro lugar, achando que ele ia te esquecer muito rápido, tá? Pode ter apresentado coisas novas para ele ou ela. Aqui essa pessoa fez a cabeça, porque essa é uma carta de orientador, tá? Então, assim, quando você pega alguém que tá assim, ó, desestruturado, uma pessoa que aqui pode ter um grande poder de convencimento, é muito fácil fazer a cabeça e levar, tá? Muito fácil. Só que aqui, ó, ele carregou alguma coisa aí desse relacionamento. Memórias muito boas, expectativas, sonhos frustrados, tá? Algo que ele queria realizar contigo não conseguiu e assim, vamos deixar isso para lá, já foi a oportunidade? Nada. A carta da bagagem fala de alguém que leva isso consigo, tá? E leva isso o quê? Para onde for. Então significa que, por exemplo, se essa mãe levou ele para outro país para poder te esquecer, ele pode ter conhecido várias pessoas, tá? Conheceu vários lugares novos. Aqui pode me falar que ele pode ter, em alguns casos, foi alguém que pode ter mudado de estado realmente de país, alguma coisa assim, porque passou por um processo de transição e pode ter não só conheceu alguém por um compromisso, mas pode ter conseguido algum trabalho ou alguma coisa relacionada a estudos em outro lugar,
Aqui teve um afastamento, tá? Mas aí o que acontece? Não te esqueceu. Mesmo conhecendo coisas novas, de alguma forma você sempre estava presente ali nas lembranças. Seja, por exemplo, vai em um lugar, sente seu perfume, vai em um lugar, lembra que tinha aquilo dali que era uma coisa que você gostava, vê alguém na rua, pensa em você, é alguém que tem um cabelo parecido, coração, né? Chega, treme. De alguma forma, é como se seja o tempo que for que levou desse afastamento, essa pessoa não conseguiu te superar, ela não conseguiu te esquecer, mas ela tá num compromisso com outra pessoa sim, tá? Ela tá sim. Aqui ela está. Ela não quer mais estar. Ela quer deixar alguém, mas ela está, ela ainda está, tá bom? E aí, vamos lá. Quem anda se importando com a tua vida é essa pessoa que saiu da tua vida e tentou recomeçar a vida dela e não te esqueceu. Ela agora tá de olho em você. Quem tá te bisbilhotando é essa pessoa. Agora, o que essa pessoa quer com isso? Então, o que ela quer com isso, ela quer conversar com você. Aqui é a garganta da alma, tá? O que me fala é que essa pessoa quer te chamar para conversar. Aqui tem a alma do poeta. E é uma carta que fala de comunicação, mas assim, de comunicação amorosa. Pode me falar que essa pessoa quer se declarar, tá? Ou que ela quer consertar algo contigo, algo que envolva a parte sentimental. Pode ser até um pedido de perdão aqui, um pedido de desculpas, tá? Para alguns casos pode ser um desabafo que envolva, tá, as emoções contidas, porque a alma do poeta é uma carta onde a pessoa às vezes tem tantas emoções, tem tantos sentimentos, mas não consegue pôr para fora, não consegue expressar. Aqui pode estar muito dentro desse contexto, pode estar muito relacionada a essa questão de, lembra da bagagem? Poxa, eu rodei o mundo, sei lá, eu fui para longe, eu fiquei com outras pessoas, mas aquele sentimento está ali, aquele sentimento, aqui é a carta do florescer da alma. É um sentimento que está em desenvolvimento e assim, está tomando uma dimensão maior, tá? Então essa pessoa não consegue te esquecer e ela sente que assim, cada vez mais emocionalmente ela está ligada. Quanto mais ela tenta se afastar, mais emocionalmente ela fica ligada. Só que ela está remoendo tudo isso dentro dela. Para alguns casos, por ela ser comprometida, ela não pode estar falando sobre isso com ninguém, né? Ou para outros casos, é alguém que realmente tem dificuldade para desabafar ou para falar de sentimento. Então eu vejo alguém com muita emoção contida e não sabendo lidar com isso. De alguma forma, ele quer se abrir com você. Então, seja para pedir um perdão, seja para falar de amor, seja para se declarar, porque essas duas cartas juntas pode falar de declaração, porque aqui o sentimento está contido, você não consegue botar para fora, não consegue expressar o que? Em palavras. O poeta, ele escreve, né? A maioria dos poetas tiveram uma vida frustrada, né? Na parte amorosa, e escreviam poemas maravilhosos, lindos, né? Então, assim, é alguém que pode expressar de outra forma os sentimentos, mas não consegue falar sobre isso. Só que como veio a garganta da alma, mostra pra gente o quê? Um destrave, essa pessoa conseguindo botar para fora, conseguindo falar. Então alguém pode estar querendo falar de algo aí, de uma revolução interna ocorrendo na parte emocional. Se for um relacionamento aqui, né, alguma coisa que tenha passado muitos anos e você não vê essa pessoa, que foi marcante, de repente ela viajou o mundo, agora veio morar na sua cidade. É como se ela quisesse recuperar o tempo perdido. Em alguns casos aqui tem questão de amor de adolescência. Cris, amor da adolescência, por que você está falando isso? Vou te mostrar. Porque é o seguinte, a alma do poeta, tá? Às vezes me fala de relacionamento, de amor platônico, tá? Amor platônico. De alguém que tem algum impedimento para estar com a outra pessoa e aí fica sonhando, imaginando, até sofre. Isso aqui pode causar, assim, até, sabe, aquelas pessoas ficam meio deprimidas, que não conseguem se conectar
com ninguém emocionalmente, fica com as pessoas, né? Claro, às vezes para não ficar sozinho, por conta de atração, de desejo, mas emocionalmente não consegue se entregar porque o coração tá ainda, os sentimentos ainda estão ligados a alguém que está muito distante, mas que não sai da cabeça, né? Fica ali nos pensamentos e aqui é a bagagem. Então, assim, a pessoa carregando aquilo para onde for, ela tá levando aquela bagagem, como se fosse uma bagagem que você não consegue deixar para trás, tá? E ó, traz de uma certa forma um peso, porque a bagagem pesa, né? Então, assim, um peso emocional, mas não porque sentir isso é ruim, tá? Mas é porque você não consegue se livrar do negócio, também não consegue resolver. Pô, isso é um tanto quanto angustiante, né? Eu acredito que seja, sabe? Deve estar muito nervoso. Então eu vejo que essa pessoa está querendo, pode estar querendo resolver a questão. Tá, porque eu falei que podia ser amor adolescente, né? Porque dentro desse contexto aqui, se você parar para observar, tem, para alguns casos, uma pinta de amor juvenil, né? Aquela pessoa que sente, aí aqui a alma do poeta, então faz versinhos que nunca vai entregar, e aí fica endeusando aquela mulher e pensa tanto que acaba que aquela pessoa vira né, vira uma idealização ali, vira um sonho, porque você se afasta da realidade. Você é alguém que só vive num universo particular teu ali. Mas que na realidade, de repente, aquela mulher já, né, já virou a cabeça, já tá diferente, já nem. Não é mais aquela pessoa que você conheceu, mas emocionalmente, assim, ficou aquela memória, como se ficasse uma memória afetiva aqui, tá? Para alguns casos, para quem tem muito tempo que não encontra a pessoa. Agora, claro, para quem foi recente, você, esqueceu você, tá? Tem algo muito relacionado ao seu perfume. Cris, mas o meu foi um relacionamento à distância, a gente nunca se encontrou. Então descarta essa informação. Para alguns casos aqui tem algo relacionado ao seu perfume, tá? Que tem uma rosa. Então, alguém que, se a gente fala de um homem, tá? A questão da tua vaidade mexe muito com ele ou ela. Se a gente está falando, aí seja homem ou mulher, é o perfume, o perfume. Parece que aonde essa pessoa vai, ela sente o teu perfume, se sente ligada a você. Então, aqui, o que que essa pessoa, ela tá te observando com que intuito? Mandar uma comunicação, tá? Iniciar um papo. Eu vejo uma dificuldade, a alma do poeta tem uma dificuldade muito grande de falar de emoções. Então, pode ser aquela pessoa que vai querer conversar sobre um monte de coisa aleatória até conseguir criar coragem para falar o que ela realmente quer falar. Seja uma desculpa, seja querer, né, um contato mais a nível emocional, seja um vamos ter uma DR com relação ao nosso passado, ao término, porque para alguns, ó, teve uma notícia que desestruturou e por isso ele seguiu outro caminho. Essa notícia pode ser uma fofoca, porque aqui tem muito uma coisa de comunicação, tá? Então pode ter rolado uma fofoca que afastou esse casal. Então pode ser que hoje em dia ele com outra cabeça, tá entendendo? Mais maduro, já pensa nisso de outra forma, já tem outro ponto de vista, de repente até soube de coisas a respeito dessa pessoa que levou a fofoca, começa a ver malícia, começa a ver as coisas de outro ponto, tá entendendo? Então, às vezes, quer falar sobre isso. Vamos falar sobre aquela época, pô, o que aconteceu, sabe que eu me deixei levar, teve isso, teve aquilo. Então, aqui é alguém que quer conversa, tá bom? Quer conversa e que tem emoções fortes por você ainda, independente do tempo que ficou afastado, tá bom? Ele era muito apegado a você. Parece que os dois aqui, né? Tem duas correntes ali. Pode ser que sejam os dois apegados um ao outro, muito presos a esse relacionamento. Alguém, pode ser até aqui uma ação de alguém que podia acreditar que era um relacionamento tóxico, tá? Porque aqui, como tem duas correntes, alguém pode ter se metido, tá? Para afastar ele de você, achando que o relacionamento era tóxico e que não ia permitir com que a vida dele avançasse. Por que você está falando isso, Cris? Porque a carta tá escura, tá? São correntes de ferro e você não se livra delas assim facilmente e essa mulher vai ter que ficar estagnada nesse lugar. Porque quando você tem a corrente em um ponto apenas, né, pelo menos ela consegue girar, ela consegue fazer movimentos. Nos dois braços, ela está parada num ponto apenas. Então pode ser, por exemplo, uma mãe que botou na cabeça que esse relacionamento ia estagnar a vida dele. Então quer levar a pessoa para longe,
Só que acaba atrapalhando a vida da pessoa, entendeu? Mas aproveitou uma oportunidade que a pessoa não estava bem e fez o serviço, tá? Então, alguma coisa mudou na cabeça dessa pessoa hoje em dia e ela quer falar sobre isso com você, tá? Quem tá te observando? Alguém que te ama. O que quer com isso? Por que tá te observando? Quer o quê? Quer conversar com você. Precisa, sente essa necessidade, tá bom? Gostaram desse estilo de leitura? Vou ver se eu trago algumas leituras parecidas assim entre uma sequência de mês e outra, tá entendendo? Semana que vem eu já começo a gravar de junho. Beijinho e até a próxima leitura.